Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje, neste dia do Senhor, é o Evangelho de Marcos, capítulo 3, de 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado ao homem, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros amigos e amigas, a palavra de hoje é forte, é complexa, mas o texto ele quer justamente nos mostrar, de fato, a identidade de Jesus. As pessoas estão descobrindo, conhecendo quem é Jesus, de onde veio o seu poder, por que ele age desse modo. E claro que assusta, inclusive, os seus familiares. Lembremos que, assim como hoje ainda, naquele tempo, as famílias viviam juntas, como clãs, em pequenas vilas, e viam tudo o que estava acontecendo. Talvez não entendesse, não compreendesse tudo, porque quando romantizamos a história da salvação, achamos que Jesus era um mágico e que todos que estavam ao redor dele sabiam de tudo, que ele era o Messias, o Filho de Deus, que veio salvar o mundo, e não era assim. Essa descoberta vai acontecendo pouco a pouco, em cada pessoa que segue, que acolhe a sua palavra, o seu novo evangelho. E claro, a família fica preocupada, e os adversários de Jesus também. Por quê? Porque eles não sabem de onde vem a autoridade de Jesus. Eles não sabem de onde vêm os ensinamentos e a força que vem de dentro, que vem daquele Jesus que é o mestre, que se apresenta como mestre. E Jesus, pouco a pouco, pregando o evangelho, vai revelando quem é a sua autoridade. Mas para isto, é preciso que peçamos a graça, como Santo Inácio de Loyola nos orienta, a graça de conhecer internamente todas as coisas e também conhecer internamente o que se passa dentro de Jesus. Senhor, dá-me a graça de conhecer internamente a Jesus, de ser amigo dele e de segui-lo, para compreender o seu poder, a força da sua palavra e em nome de quem ele age. Hoje, Jesus acusa justamente o pecado do ser humano, da humanidade, quando ela se fecha à palavra de Deus e se abre à palavra do mundo. A palavra de Deus é revelada pelo Espírito. Tudo será perdoado, menos quem peca contra o Espírito Santo,
Jesus age em nome do Espírito Santo. É o Espírito quem age nele, não Beelzebul, não Satanás. E Jesus revela que, quando não vemos a ação do Espírito, mesmo enxergando a sua ação e preferimos nomeá-la ou ficar do lado de Satanás da divisão, estamos pecando contra a ação amorosa de Deus. A encarnação de Jesus é a encarnação do Espírito, é a ação do Espírito. A paixão de Jesus, a sua morte e ressurreição, a sua ressurreição é a ação do Espírito. Mas quando nos fechamos a esta ação do Espírito, pecamos. Um pecado duro, difícil e sem perdão. Por quê? Porque nós fechamos a vida para a ação daquele que vai nos lembrar tudo, daquele que vai nos defender, daquele que vai nos revelar a verdade. E quando nos fechamos a esta verdade, somos direcionados, o nosso coração é direcionado ao mal e não ao bem, ao reino. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Mestre vai se dando a conhecer, vai se revelando, vai abrindo o nosso coração para que também acolhamos a palavra da salvação. É preciso estarmos fortes desde o nosso interior para que nada venha criar ruptura em nós. Sabendo que o poder de Jesus vem de Deus, clamemos a Deus. Que as nossas rupturas não nos separem do Senhor, mas que as crises, as dificuldades e os sofrimentos que virão, com certeza, preparemo-nos, elas também poderão nos unir a Deus. Pois nem sempre, queridos irmãos e irmãs, o sofrimento, a dor, as dificuldades, a tristeza, o vazio, aquele sentimento que vai ficando em nós de tibieza, a dificuldade interior, o silêncio interior, esses sentimentos negativos nem sempre são de tudo ruins, mas eles podem ser uma oportunidade e um momento novo para a minha vida, de fazer perguntas novas. A partir desse sentimento de tristeza, de desilusão, de vazio, eu posso trazer de volta também sentimentos positivos. Claro, como? Se eu permanecer unido ao Espírito, se eu permanecer unido a Jesus, se eu vencê-los com o Espírito. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu cresço na minha dimensão espiritual. Quanto mais eu me afasto das coisas de Deus, mais eu vou me perdendo na dimensão espiritual. Queridos irmãos, queridas irmãs, a oração nos une. A distância da oração nos quebra, nos fragmenta. Por isso, permitamos que este convite a uma unidade mais profunda com Jesus nos abra uma janela e uma porta nova para esse encontro com o Senhor. Senhor Jesus, dai-nos a graça de te conhecer mais, para mais te amar e mais te seguir. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje também lembremos que é o dia do copadroeiro do Brasil. Nós temos 2 padroeiros, Nossa Senhora Aparecida e São José de Anchieta. Rezemos hoje pedindo a sua intercessão. Este grande catequista, pregador do Evangelho no Brasil, este grande ícone da peregrinação, da missão, da evangelização, do trabalho próximo, da unidade profunda com as raízes do nosso Brasil. Esse homem que conseguiu marcar a vida de muitas pessoas pregando o Evangelho. Morreu santamente em meio aos indígenas do nosso país como um santo verdadeiro. Um homem que viveu para o Evangelho. Neste momento, estamos, eu, Padre Laércio, com tantos outros jesuítas e tantos jovens do Brasil inteiro, no Santuário Nacional de São José de Anchieta, celebrando este dia. E você poderá participar da missa hoje, à tarde, às 16 horas, pelo canal TV Santuário Anchieta, ao vivo. Vamos estar juntos com o vice-presidente da CNBB, presidindo, Dom Ricardo, presidindo essa Eucaristia. Participe conosco. Venha conosco rezar, pedindo a intercessão e celebrando este dia tão bonito
de São José de Anchieta. Amém. Brando aos céus a virtude de homem, ao trono do Verbo encarnado, este hino a voz reclamado, serafins de amor abrasados, ao canário aos céus vos elevastes, Santa Cruz flâmula que ostentastes, São José de Anchieta, apóstolo deste Brasil, esplendores tão malignos de luz, tornam o companheiro de Jesus. Vós desbravastes a selva desta terra contra a ruína e perdição destas almas a sangue compradas no madeiro da libertação. Como Cristo vos sacrificastes, carregando a Santa Cruz que abraçastes, São José de Anchieta, apóstolo deste Brasil, esplendores tão malignos de luz, tornam o companheiro de Jesus. A verdade aos índios ensinastes, pelas palavras e por vida de um zelo e amor inflamado, grande exemplo a ser imitado, casto, pobre e sempre obediente, o Cordeiro imitastes fielmente. São José de Anchieta, apóstolo deste Brasil, esplendores tão malignos de luz, tornam o companheiro de Jesus. Inculturastes o Santo Evangelho, fostes fiel nesta missão, com justiça o Brasil vos venera, como Pai fundador da nação, concedei-nos santos sacerdotes, mansos, puros, humildes e fortes, São José de Anchieta, apóstolo deste Brasil, esplendores tão malignos de luz, tornam o companheiro de Jesus.